Olá pessoal, você que me assiste. Hoje a gente vai abordar a temática da cloroquina. E por que o governo federal tem feito tanta imposição sobre esse medicamento como se fosse uma tábua salvadora? O que está por trás da cloroquina e da hidroxicloroquina? Mesmo após governos como o de Donald Trump abrirem mão desse medicamento, onde era um dos maiores entusiastas no início de abril, era o próprio Donald Trump falando que era um medicamento milagroso, que ia ser a salvação contra o Covid-19. E hoje a gente vê os Estados Unidos como um país com o maior número de mortes do Covid-19. Lógico, a gente não pode menosprezar o tamanho dos Estados Unidos, a gente não pode menosprezar a população dos Estados Unidos, mas uma coisa é certa, a China tem um tamanho tão grande quanto os Estados Unidos e controlou muito bem a situação. E não tem tantos mortes quanto, e uma população bem maior. A cloroquina, ela tem sido o palco de um grande debate, de grande polêmica no meio acadêmico, no meio político principalmente. Então você pode ver que ela foi capaz de derrubar 2 ministros da saúde no Brasil pela imposição que o nosso presidente acha que ela pode ser a salvação, sendo que para outros não é. Então o nosso presidente tem que entender, antes de falar qualquer coisa, que ele não é médico para poder receitar um determinado tipo de medicamento à população, como se isso fosse uma tábua de salvação. Outra coisa é que ele tem que ver que teve já pesquisas de universidade e centros de pesquisa renomados, como na China e na França, e detectaram que esse medicamento não é efetivo no combate ao Covid-19. Antes de falar que o medicamento é eficaz ao Covid-19, a gente tem que entender que existem grupos que vão ser atingidos pelo Covid-19. 80% do grupo que foi atingido pelo Covid-19 vai ter traços leves dessa doença. Só que tem 20% que é o grupo que vai ficar numa situação mais crítica. São pessoas que vão ter que ser internadas, entubadas. E essa é a preocupação dos governos, essa é a nossa preocupação com os nossos parentes. Nós não queremos estar nesse grupo dos 20%. E no grupo dos 80%, você pode se curar bebendo água, você pode se curar comendo banana, pode se curar bebendo qualquer coisa, e inclusive tomando cloroquina, tomando remédio para verme, e por aí vai. A questão não vai ser o medicamento, a questão é que você tem um organismo que não vai sofrer muito com essa doença. E é isso que o governo tem que ser honesto com a população. E o que está por trás do Covid-19? Aí é o que eu falo para vocês. Eu acredito, isso com base em artigos que eu li, isso com base em atitudes do governo, que essa forçação de barra do governo para poder reabrir o comércio, para poder reabrir as atividades econômicas do nosso país, precise de um respaldo. E qual seria o respaldo? Seria você ter o remedinho, a cura milagrosa, que é a cloroquina, a hidroxicloroquina, nas prateleiras de qualquer farmácia. Aí você pode tomar o medicamentozinho e voltar a trabalhar normalmente. Não é assim, gente. Não é assim, governo. Você não vai ter economia a todo vapor com uma população doente, uma população perdendo seus parentes, uma população de luto. A economia não vai para frente. E não adianta você falar que esse medicamento mágico vai estar na farmácia, que já está provado que não. Tanto que caiu 2 ministros da saúde. O presidente tem que entender que dificilmente ele vai achar uma pessoa que esteja disposta a jogar o próprio nome no lixo para poder fazer as vontades dele. Ele vai ter que achar um maluco aí qualquer que aprove isso. Não, vamos apoiar a cloroquina, vamos apoiar a hidroxicloroquina. Vai gerar um genocídio. O Brasil já caminha para ser o país com o maior número de mortos do Covid. Por que vai caminhar? Aí a culpa não é do presidente, a culpa é de todo mundo, menos dele. Complicado, a gente tem que ter essa noção de que ele está contribuindo muito para o mau trabalho do combate ao Covid-19. Se ele tivesse cooperado desde o início, de repente nós estaríamos numa situação bem melhor. Mas não, ele é a primeira pessoa a criar caos, criar confusão, jogar gasolina em cima do incêndio, pô. O Mandetta estava lá fazendo a gestão dele muito bem. Lógico, foi contrário à questão da verticalização do isolamento social, para que as pessoas pudessem voltar. Ele foi contrário.
Ele foi contrário ao emprego da cloroquina no combate ao Covid-19, mas isso não diz nada. E por isso, quando o Mandetta começou a despontar como uma boa aprovação da população, o presidente ficou enciumado e demitiu o cara. Demitiu não, né? Demitiu. Aí, pô, você começa a ver assim, é difícil tu fazer um trabalho sério nesse governo. O próprio Tais, que começou com um discurso alinhado ao presidente, mas quando viu que essa liberação de cloroquina e hidroxicloroquina era loucura, o cara correu. E aí o que ele fez? Pediu demissão, porque estava sendo sabotado pelo próprio presidente. Você acha que é possível a reabertura de academias num momento desse, com uma doença altamente contagiosa? Eu acho que é doideira. E quem vai numa academia está pedindo para morrer ou para contaminar outras pessoas. Porque você não pode só pensar em si. Você tem que pensar que você pode pegar essa doença e você pode levar para sua casa, você pode contaminar sua esposa, você pode contaminar sua mãe, você pode contaminar seu pai, seu marido, seu filho. Você tem um montão de gente para contaminar. Seu vizinho, o comerciante que você frequenta para comprar essas coisas. Você tem que entender que você tem fator responsável. E se você se contamina, você pode contaminar outras pessoas. E aí, não dá para se eximar dessa responsabilidade. Então, a questão do cloroquina, ainda mais quando o governo americano, o governo do Donald Trump, tira o rabo fora dessa questão, o que ele está querendo dizer? Que se comprovou que o remédio não é muito efetivo para o combate da doença. Nós temos pesquisas consolidadas. Você pode pesquisar pesquisas feitas na China, uma pesquisa feita na França, que já diz que o remédio não é eficaz. Na minha última postagem sobre cloroquina, se você for no meu Facebook, você vai ver que eu botei lá o link dessas duas pesquisas nas revistas de ciência, dizendo que ela não era eficaz. Então, se já tem comprovação disso, para que persistir nisso? Por que não virar a página e poder ir para outra frente de combate? Ficar batendo na mesma tecla toda hora, pô, sinal que quando não está dando certo, não fica persistindo numa coisa que está dando errado. Beleza? Então essa é meu bate-papo com vocês hoje. Boa semana aí para todo mundo. E tamo junto, vamos ficar na luta aí.